Show. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje temos novamente a presença ilustre do nosso grande mestre Felipe, que nos concedeu essa honra de estar mais uma vez aqui conosco. E se você quiser se apresentar pela milésima vez, Fê, pode se apresentar aí, fazer o seu palanque político. Tô zoando, gente, não é sobre política, não. Não, bora então aproveitar o momento. Vote em mim porque o brasileiro merece ser feliz. Não, sacanagem. Ah, boa tarde aí, bom dia ou boa noite, independente da hora que tu estiver ouvindo o programa aí, assistindo. Não sei quanto tempo vai ficar, então dependendo, vira outro podcast, seja mais fácil você ouvir no fone, sei lá, treinando, lavando uma louça, fazendo uma corrida, alguma coisa que normalmente não precisa de uma concentração. Estamos aí para isso. É um prazer estar aqui mais uma vez, repetindo então. Meu nome é Felipe, tá? Eu sou formado aí em filosofia e sou aí estudante de mestrado. Estamos aí nesse corre há um ano, mais ou menos, vai bater um ano agora. Então, essa jornada aí de 2 anos, e se Deus quiser, futuramente para o doutorado. A minha especialidade aí que eu trabalho é aí a filosofia política, né? Eu já apareci aqui no canal algumas vezes, então possivelmente devem estar acostumados comigo, mas é sempre um prazer aí estar participando junto com o Gustavo, esse grande amigo e um grande conhecedor aí da palavra de Deus. E hoje o nosso tema vai ser um tema muito complicado, um tema polêmico, que é sobre religião e filosofia. A gente vai tratar sobre essas duas vertentes dentro do campo das ideias e a gente vai tentar ter cautela na hora de expor as distinções aí, mas se sair alguma coisa meio que ofensiva para alguém, segundo o Felipe não vai pedir Garanto. perdão. Ele falou que é problema seu, você que se ajeite aí. Eu já conversei sobre isso uma vez com vocês, né? Último vídeo. Gente, para quem não lembra, né? A gente está gravando direto aí depois do Importância da Filosofia. Então, talvez seja um pouco fresco para quem já assistiu. Quem não assistiu, corre lá assistir, que tá bem legal o vídeo, né? Ou o podcast, ficou uma hora, ficou uma conversinha meio longa. Mas vai lá que a gente fez bater um papo bem legal, bem divertido. E hoje creio que vai ser igual. Então, é um pouco mais direto. Isso é mais punch. Então, gente, Isso. antes da gente iniciar a nossa conversa sobre religião e filosofia, eu quero deixar aqui as minhas convicções religiosas. No caso, em questão acadêmica, eu sou formado em teologia, tenho qualificação nas línguas das escrituras sagradas, hebraico e grego. Tenho também a crença que Deus é soberano sobre tudo, sou presbiteriano, sou evangélico desde quando eu estava na barriga da minha mãe, porém de forma convicta e também de uma forma convertida desde 2017, porque antes disso daí só Deus na causa. Não me exponha, Felipe, não me exponha. Não vou falar nada, confia. Ainda. Então, o que vocês irão ouvir não vai ser de pessoas que são incrédulas, pessoas que estão aqui para manchar a imagem do cristianismo, ou até mesmo banalizar alguma outra matéria, seja filosofia, teologia ou alguma outra matéria em si. Nisso, quero falar para que o Felipe venha também se pronunciar sobre as suas convicções religiosas, para que o pessoal conheça você. Bem, vamos lá então. Sobre as minhas convicções religiosas, tá? Não sei se talvez não tenha ficado muito claro, tá ficando um pouco confuso no vídeo anterior, tá? Mas eu sou cristão, tá? Eu sou aqui da minha cidade. Eu faço parte da Assembleia de Deus. Eu sou o famoso considerado evangélico, cristão, protestante, tá? Tenho aí minhas funções na igreja, já fui professor de escola dominical, já participei de liderança de jovens, faço parte da parte de cooperação, entrego ceia para os irmãos, tá? Então, acabo sendo uma pessoa que tem uma vida bem ativa na igreja, tá? Venho de uma família católica, então, por criação, eu aprendi
o básico, assim, que normalmente uma criança se aprende no catolicismo. Participei muito na igreja, fiz catequese. Eu nunca cheguei a ser coroinha, mas eu era anjinho na igreja. Eu até tinha uma fantasia de anjo que eu usava nas missas. Você, né, viu? Ah, pô, o melhor anjo que já teve. Daí, Confia. eu era. Daí, depois, aí vai fazer uns 6 anos que eu me batizei nas águas e 7 anos que eu passei pela conversão em Cristo. Então, a minha convicção é cristã, tá? Isso vem de uma cultura cristã, aprendi assim, creio assim, e não tenho nenhum problema em dizer isso, defender isso, até mesmo no meio da filosofia. Então, para vocês saberem, nós dois somos realmente cristãos, então é um papo aqui que vai ser bem tranquilo em relação a isso. E, para a gente iniciar, Tranquilo é um termo forte, né? vai ser um tema pancada, então. Então, para a gente iniciar, eu irei definir para você sobre a questão do que é teologia, mas Gustavo, você vai tratar sobre religião ou teologia? Bom, a gente não vai ficar preso aqui em outras religiões. A gente não vai falar sobre budismo, a gente não vai falar sobre espiritismo, sobre testemunho de Jeová, nem nada. O nosso foco aqui é falar sobre o cristianismo, especificamente como religião e a filosofia. Como que a gente consegue saber o que é isso tudo. Então, eu vou Hum, tratar sobre teologia aqui, e o Felipe, obviamente, sobre filosofia, a gente vai falar sobre ambos. E já de início eu quero falar que teologia em si, ela vem de duas palavras gregas, para quem não sabe, vem de theos, que significa Deus, e logia, que vem de logos, que tem a ver com estudo, doutrina. Então, literalmente, a gente tem um significado aí de um estudo de Deus, mas como a gente não consegue literalmente estudar a Deus por falta de capacidade intelectual, porque Deus é um ser transcendente, não tem nem como cogitar a ideia de pegar Deus da metafísica, tirar ele lá da eternidade, prender ele aqui na matéria, no espaço e estudá-lo. Então, esquece. Então, o que que a gente estuda dentro da teologia? A gente estuda aquilo que ele deixou como revelação, que é o quê? A revelação bíblica, que é uma revelação especial, e uma revelação criacional, que é uma revelação geral, ou seja, através de toda a criação do universo, do planeta, dos seres, a gente consegue estudar quem é Deus, porque ele deixou essas duas possibilidades, principalmente as escrituras sagradas. Então, a teologia é esse estudo. E Felipe, o que que é a filosofia em si? Brevemente, que você já explicou no vídeo passado. beleza, vamos lá então. De forma bem breve, tá? A filosofia, no mesmo esquema aí da teologia, tá? Ela vem do grego, que é filo, tá? Então, é uma palavra composta, que vem da palavra filo, que é um tipo de amizade, irmandade, tá? É um tipo de amor que existe, apresentado mais nessa gama, tá? Que é o que vai se opor aí ao amor de Eros, tá? Então a gente tem o Eros, que seria um amor mais, uma paixão mais corpórea, tá? Mais pelo desejo, tal. A gente tem o Filo, que seria algo mais, uma irmandade, uma amizade, algo mais próximo, sem voltar tanto ao carnal. E o Sofia, aí, que vem da palavra, de onde deriva a nossa palavra de sabedoria, tá? Então, se por acaso você colocou o nome da sua filha de Sofia, ou conhece alguém que chama Sofia, em teoria, ela é a própria sabedoria, tá? Então, já sabe de onde que vem aí o nome dela. Então, filosofia nada mais é aí do que a amizade pelo saber, amor pelo saber, ou numa tradução que ficou bem conhecida, tá? Que eles fazem de forma um pouco mais ilustrativa, é o amigo do saber, que é o filósofo. Ela aparece aí como uma matéria, tá? Lá, ano 300 e pouco, perdão, 500 e pouquinho antes de Cristo, que a ideia dela é realmente fazer essa análise do mundo à nossa volta, tá? Da realidade, dos seus questionamentos. Tá? O Aristóteles, ele nos escreve, quando ele vai definir filosofia, ele fala que ela surge a partir das perguntas que o homem não sabe responder.
Então, para ele, a filosofia surge quando o homem já não consegue mais responder perguntas, e agora vai surgir a filosofia, então, como meio de estudar essas perguntas. Claro, sempre num campo aí muito humano, tá? Mas que a gente tem esse campo das filosofias bem metafísicos, ela ainda é muito voltada a essa figura central humana, tá? Salve casos aí que a gente fala um pouquinho da filosofia do período do medievo, tá? Período medieval, ou da Idade das Trevas, dependendo da rua que você mora, que daí ela realmente vai ter uma relação muito grande aí com a teologia, tá? Como é muito ensinado nas escolas. Porém, a gente sabe que a relação dela com teologia é muito mais antiga que isso e até hoje tem muita relação, por mais que também já tenha se afastado bastante em alguns campos. O interessante é que a diferença entre ambas é exatamente porque a filosofia trabalha o pensamento crítico e das reflexões individuais, e a teologia baseia-se nos escritos sagrados de acordo com a razão e fé. Isso que é o interessante. E já para a gente fazer realmente essa distinção entre religião e filosofia, como que cada uma pode colaborar para a outra, como que você vê realmente que a filosofia ela pode ser ao mesmo tempo distinta da religião, da teologia, e ao mesmo tempo ela pode colaborar para a teologia. Se eu não me engano, eu acho que eu devo até ter comentado isso no outro vídeo, né, sobre como eu faço essa distinção. Mas, relembrando isso, eu gosto de pensar da seguinte forma, tá? É o exercício que eu faço, principalmente na minha profissão como professor. Quando eu tenho que entrar num campo de religião que se mistura muito com a filosofia, é lógico que eu não posso deixar que as minhas convicções pessoais sobreponham-se ao meu dever de ensino. Eu tenho que ensinar os alunos, apesar dos dois pontos, ou apoiar ou criticar. Quem vai tomar depois a decisão é eles, como eles vão estabelecer. Então, eu gosto de pensar a filosofia como uma régua muito humana, tá? A filosofia ela é uma régua para medir o ser humano, tá? A sua metafísica, a sua vontade, os seus desejos, tá? O seu querer, o seu agir, até mesmo o seu não entender, tá? Eu acho que para mim um dos conceitos mais maravilhosos que tem na filosofia, que a gente vai encontrar desde o primeiro filósofo lá, o Tales de Mileto, até o mais recente de hoje, que nunca vai ser justificado na filosofia, é a questão do ser humano como um ser incompleto, a famosa incompletude humana, tá? É essa incompletude aí que a gente vai se analisar muito na filosofia. Alguns vão falar que a resposta para ela é o amor, como Platão. Alguns vão dizer que é a sabedoria. Alguns vão dizer que é a busca por desejos, tá? Daí vai aparecer o existencialismo, lá com o Dasein, com Heidegger. O Foucault vai falar das epistemes, que vão tentar preencher isso com os tipos de sabedorias concretuais, tá? Então eu falo que por mais que ela entre num campo metafísico muito grande, tá? Porque a metafísica da filosofia se mistura muito com a teologia, até que o próprio Aristóteles, aí, que eu falo aqui junto com Platão, são os pilares da filosofia. Se você entender Platão e Aristóteles, você já entende 50% de filosofia, porque esses caras, eles antecipam tanta coisa, assim, que é incrível você pensar que os caras escreveram isso em 300, 400 e pouco antes de Cristo, assim, é incrível. E o Aristóteles mesmo, ele fala, para ele, rapaz, o cara passou gritando, ó. É, o Aristóteles fala que o campo da filosofia é a metafísica, porém, ele não usa o termo metafísica, ele aparece depois com os discípulos dele. O termo que o Aristóteles usa é primeira filosofia, tá? Ou filosofia primeira, ou teologia, tá? Então, para o próprio Aristóteles, filosofia é uma teologia, tá? A metafísica em si, dessa análise. Porém, visto de um campo de vista muito humano, tá? Então, eu gosto de fazer essa distinção, pensando que a filosofia ela é um campo de análise humana, tá? Da sabedoria humana, do querer humano, do desejo humano, enquanto a teologia ou a religião ela é um campo mais voltado aí a essa parte metafísica humana, voltada à figura do divino, a figura aí do incompreensível, tá? Do inexplicável, e assim vai. O interessante sobre a incompletude é que os filósofos tratam isso como
algo que é necessário a gente fazer esse preenchimento, seja com a sabedoria, seja com a felicidade ou amor. Só que dentro da teologia a gente vê isso como o próprio Jesus. Jesus, no capítulo 4 do seu Evangelho de João, é interessante que esse encontro de Jesus com aquela mulher samaritana já dá a explicação do que é necessário para essa incompletude do ser humano, porque todo ser humano, ele não precisa ser completo, ele precisa ser complementado. Essa é a ideia. E esse complemento é o próprio Jesus, que ao mesmo tempo ele faz esse complemento, só que na margem espiritual ele também te completa. E quando a gente vê o relato da mulher samaritana, ela estava perdida com as suas vontades de ter os seus relacionamentos, de querer casar, de querer ter relacionamento. E Jesus usa até uma metáfora interessante sobre a água de poço. Ela tentou saciar-se com a água de poço, ou seja, com coisa que não vale a pena, que tem data de validade, ou seja, o relacionamento ele tem uma data de validade. Ah, mas eu morro com o meu marido. Ok, você vai passar aí a sua vida toda, você vai morrer com o seu marido, mas você morreu. Já era. O ciclo acabou. Com Jesus, não. Por quê? Porque ele é um ser eterno. Ele não precisa ter fim, porque ele é eterno e ele dá essa eternidade para nós. Por isso que ele nos completa e nos complementa. E com base nisso tudo é interessante porque dentro da teologia, Fê, a gente estuda uma matéria chamada filosofia da religião. Você já chegou a estudar também, né? Já li sobre. Eu tive essa matéria também. Basicamente, gente, a filosofia da religião é um ramo filosófico que investiga a esfera espiritual inerente ao homem, do ponto de vista da metafísica, da antropologia e da ética, e ela levanta alguns questionamentos fundamentais. Quais são? Como o que é religião? Deus existe? A vida depois da morte? Como a gente poderia explicar a questão do mal, que dentro da teologia a gente tem uma matéria chamada Teodiceia, para tentar explicar a origem do mal. Ah, mas se Deus decretou tudo, Deus é responsável pelo mal? Não. Aí a gente tem essa materinha. E o interessante é que não só na nossa religião cristã, a filosofia da religião trabalha outras religiões e a gente acaba estudando a filosofia para a gente entender como funcionam essas coisas. Por exemplo, eu vi um podcast do Leandro Carnal, não, do Pondé, Luiz Felipe Pondé, seu xará, o Luiz Felipe, e ele falou assim, Brother, adoro ele. a cópia do Freud. É maravilhoso. O Pondé falou o seguinte para o Igor: pelo sistema epistemológico da filosofia, Deus não pode ser provado. Ou seja, não podemos provar a existência de Deus pelo sistema epistemológico, porque não tem como tirar Deus, um ser espiritual que não é preso na matéria, não é preso no tempo, que é atemporal, pegar ele, colocar numa maca e estudá-lo. Não podemos. Mas olha que interessante, a gente usa o método filosófico para a gente falar, ó, Deus é fora disso aqui. Ele é fora daquilo que conhecemos. Por isso que não conseguimos prová-lo de acordo com o nosso próprio intelecto. O que prova a existência de Deus é o que a gente vê, o que já foi revelado, como a criação, como depois a gente vai trabalhar também a questão dos argumentos, como cosmológico, teleológico, o ontológico, moral e etnológico. E a gente vai ver como que isso é interessante, porque a gente acaba usando a filosofia para poder entender sobre esses pontos específicos. E como que você vê a filosofia da religião, Fê? Cara, eu confesso que eu gosto. Eu acho bem interessante, sim, todo esse estudo. Deixa eu só fechar aqui, senão a moto vai ficar passando e vai atrapalhar.
Mas eu gosto, eu acho um ramo interessante, tá? A partir de um certo momento da filosofia, ela vai se ramificar muito, tá? Muito mesmo. A gente vai ter a filosofia da tecnologia, filosofia da religião, filosofia da linguagem, filosofia social, filosofia política, filosofia histórica. Então, ela vai ter uma ramificação muito grande. Normalmente, toda matéria que você estudar vai ter um ramo da filosofia que estuda ela. Tá? A gente tem até a filosofia da bioética. Tá? A própria bioética em si já é a filosofia da ética dentro dessa bioética. Então, ela vai se ramificando muito com o tempo. Ela é sempre uma matéria que está no meio de tudo, assim. Ela é uma base. Eu, eu gosto do exemplo do Cid, da Era do Gelo, que minhas referências são incríveis, né? Porque ele fala, tem uma parte do filme, eu acho que é no 2 que ele fala que o grupo dele, tá? Ele tem um grupo lá que é o Mamute, o Tigre, tá? E ele é a cola que une o grupo. Então, se não tiver ele, não tem como o Mamute e o Tigre Dente de Sabre estar junto, sabe? E todo mundo, eu acho, aí sempre tem aquele grupo de amigos, assim, que vocês são muito próximos, porém realmente parece sempre tem um específico que ele é a cola, sabe? Às vezes, quando aquele cara específico não tá lá, você ainda é amigo do outro cara, mas parece que não consegue desenvolver muito uma conversa, um assunto. Fica um clima um pouco estranho porque aquele cara específico não tá lá. Não por ser menos amigo de outro, mas realmente parece que ele faz uma importância. Ele consegue fazer a ponte entre você e o outro cara. Sabe, não sei se o Gu já passou por isso. Não. É tipo assim, às vezes acontece assim. Não, não. Parece ser na sala de aula. Você já? Não. Pô, é difícil. Mas realmente, Cara- Caramba, estraguei o raciocínio do cara. é uma tristeza. Não, mas realmente, isso acontece bastante. Acontece muito em empresa também, tá? Normalmente precisa de um cara específico para fazer aquele grupo de pessoas conversarem e tal, tá? E a filosofia, ela é muito isso, tá? A filosofia da ética é o campo que faz, tá? O próprio campo de filosofia, ele é o campo que faz com que a biomedicina e a ética conversem, tá? Então acaba sendo muito isso, ela é essa cola que unifica muito esses pontos, tá? E eu acabei indo por um caminho muito aleatório, né? Mas realmente a filosofia ela tem essa função. E a questão da filosofia da religião, ela é muito interessante, porque, para mim, tá, essa é a minha visão, a religião, ela é muito essencialmente humana. Ela é uma fagulha humana muito forte. Se a gente pegar, por exemplo, um estudioso que eu gosto bastante, que é o Mircea Eliade, ele é um dos cientistas da religião. Ele faz vários trabalhos, tal, estuda religiões pré-históricas, tal, que adorações aos ursos existia, sobre lá nos sítios arqueológicos, tal, é bem interessante o material dele. E ele fala muito isso, como que a religião ela é algo muito em si humana, tá? Essa coisa do ser humano de adorar, de ter uma figura superior que expressa essa perfeição, ele vai adorar, ele vai buscá-la e tal. E até certa vez eu estava conversando com um colega meu, a gente estava caminhando junto aí, a gente estava fazendo uma caminhada, pá, de boa, e no meio da caminhada a gente vai conversar sobre várias coisas, a gente conversa sobre dieta, filosofia e tal, e a gente começou a conversar um pouco sobre teologia e tal, sobre religião. E eu estava conversando com ele, ele tá preparando uma mensagem para ministrar na igreja, e ele queria falar sobre amor, que era o tema que ele queria trabalhar com a igreja. E quando a gente fala de amor, a gente fala assim, o amor de Cristo, que é o amor por nós seres imperfeitos, né? O amor que é um amor que nós não merecemos e recebemos pela graça de Deus, pela misericórdia. E eu acho isso tão maravilhoso. Poxa, eu vou me segurar para não falar a mesma palavra de baixo calão, mas que às vezes eu tenho que me controlar. Mas eu acho isso tão maravilhoso, tão incrível, porque Platão, ele vai escrever lá no Banquete de Eros a seguinte ideia. Para ele, o que que é amor em Platão, tá? Porque a gente chama de amor platônico. Segundo Platão, quando nós nascemos, tá? A nossa alma, ela é um ser único, tá? É um ser assim. Quando nós nascemos, a nossa alma, ela se divide, tá? Então, uma parte da nossa alma continua conosco, a outra parte da nossa alma vai para outro ser. Então, segundo Platão,
nós passamos a vida inteira buscando algo que vai completar essa separação de nascimento, tá? Então, segundo Platão, nós, antes de nascermos, somos perfeitos, tá? Como essência, como ser, e depois que nascemos, nós tornamos imperfeitos, porque temos uma parte de nós faltando. E daí ele chega no conceito de amor terreno, que é o eros. Ele fala que é o prazer sexual. Segundo ele, ou só o desejo. Segundo ele, esse desejo, esse prazer, não é pela coisa, tá? Nós não amamos uma pessoa, tá? Porque ela é bonita, ela é sexy. Nós não amamos um objeto porque ele é bonito, ele é moderno, tá? Nós amamos não ter o objeto, porque na verdade nós temos a expectativa que esse objeto vá nos gerar uma sensação de completude. No momento em que nós temos ele, depois de um tempo nós enjoamos, tá? A gente enjoa do celular novo, a gente quem vive um relacionamento só na base do Eros, o relacionamento acaba não durando, tá? Porque um relacionamento baseado somente no ato carnal não dura, tá? Não existe isso. Isso é coisa de filme, que o casal briga, eles vão lá ter uma noite maluca e, nossa, acorda tudo bem. Gente, não é assim, tá? Desculpa, a vida adulta não é assim que funciona. Mas, então ele fala que, na verdade, isso que nós vivemos é eternamente uma busca de algo que nos vai completar, tá? E Platão vai escrever isso lá em 400 antes de Cristo. Pô, faz um tempinho, né? Beleza. Pô, Dostoiévski vai nos escrever depois aí no século XX. Existe um buraco no homem no qual somente Deus pode preencher. Depois vem lá o Pascoal, antes ainda, entre o período medieval e moderno, e nos escreve o ser humano ele tem que passar a sua vida inteira buscando algo no qual não pode completá-lo em terra. Porque normalmente que ele acha que busca aquilo, esse objeto de desejo em terra e alcança, ele se sente fraco, que não tem mais um objeto de desejo. C.S. Lewis vai nos escrever também. Alguns escritores da filosofia, da psicologia moderna vão concordar que o ser humano ele passa a vida inteira buscando algo que complete ele. Então, pô, Platão já antecipou isso para a gente 400 e pouco antes de Cristo. Essa incompletude humana, essa falha. E nós, eu gosto de identificar essa completude, essa falha, que vem, né, na questão do amor de Deus, tá? Vem desse contato com o divino, com o Espírito Santo, com a figura de Jesus. Eu gosto muito daquela passagem do Gênesis, quando fala que Deus faz o homem lá do pó da terra e tal. Só que o ser humano só passa a ser um ser vivente quando Deus sopra o sopro de vida em suas narinas. Então, só assim é um ser vivente. Então, isso é um ser vivo diante da face de Deus, quando ele tem esse sopro, né, esse espírito de Deus. Uma vez, quando eu comentei com um colega meu, eu falei: não, o ser humano não é um ser trino, o ser humano é um ser duo. Né? Ele deixou de ser trino quando ele caiu do Éden. Ele perdeu o espírito de Deus. Dele, não, eu acho que o eu acho que o ser humano é um ser trino. Vamos ler lá a passagem do Vale de Ossos Secos. Lá, você acha que é Jeremias? O Vale dos Ossos Secos em Ezequiel. Ezequiel, isso. Eu sempre confundo. Ele vai lá, vai ler Ezequiel. Você, vamos ler Ezequiel, beleza. Daí fala lá no comecinho de Ezequiel, quando fala para ele profetizar pro Vale de Ossos Secos, né? Eu acho, para mim isso é maravilhoso. E Deus fala assim: soprará o vento dos quatro cantos da terra, tá? Farei soprar o vento dos quatro cantos da terra. E a partir daí nasce, tá? Começa a se reconstruir os ossos. E depois soprarei neles o vento. Então, novamente, é replicando aquela ideia do Gênesis, tá? Que a vida vem a partir do sopro de Deus. Então, nós não somos carne e desejos ou pura racionalidade, tá? A nossa completude, ela vem aí desse campo espiritual que vem do Espírito de Deus, tá? Então, realmente, eu acredito muito e gosto muito dessa relação de filosofia e da religião. Eu gosto do modo que ela trabalha, tá? Eu acho que tem que tomar muito cuidado também o modo que ela é trabalhado e apresentado, que a filosofia da religião, ela ainda é um campo da filosofia, então ainda, em teoria, tem que ser um campo muito crítico, tá? E eu sou a favor disso, eu acho que o campo crítico ele é necessário, mas eu confesso que é um campo que eu gosto bastante. Não é a minha principal área de pesquisa, mas eu gosto de ler um pouquinho sobre ele, gosto de ler, estudar alguns autores. Eu gosto como ela parte desse princípio do ser humano com essa necessidade incessante por Deus. E é interessante porque
Lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 26 é até interessante porque eu estudei em hebraico. Fala assim: Vayomer Elohim naase Adam betzalemenu kidemtenu. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa ideia de imagem e semelhança faz com que sejamos seres perfeitos, porque somos a imagem do Criador, não físico, mas no sentido de que temos intelecto, temos razão, temos emoções, somos justos ou temos justiça, somos santos ou temos que ser santos, isso tudo é posto a nós, segundo os atributos comunicáveis de Deus, esses atributos que Deus consegue se comunicar com a sua criação. E ali no Éden, a gente tinha esse contato direto com Deus. De fato, éramos perfeitos. Perfeitos no sentido de que não havia nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum erro. Mas a partir do momento a qual pecamos, juntamente com Adão, a gente teve essa imagem borrada, essa necessidade de ter o contato divino. E é interessante porque, trabalhando junto com a filosofia da religião, a gente percebe que uma das maiores dúvidas das religiões, ou até mesmo algumas doutrinas que são caras para algumas religiões, é algumas perguntas basilares, como: existe algum Deus? Como conseguimos contato com esse Deus? Há vida após a morte? São perguntas basilares que remetem ao quê? Ao propósito do ser humano aqui na Terra. Não só aqui na Terra, mas até mesmo na vida pós-morte. E trabalhando esses conceitos filosóficos, eu acho muito interessante porque eu não vejo que atrapalha a teologia. Pelo contrário, o problema é só a conclusão. A conclusão ela pode ser até um pouco humanista, ou até mesmo gnóstica. Preciso do conhecimento para chegar ao patamar metafísico. Eu vejo que a conclusão é o que atrapalha, mas quando a gente pega a conclusão cristã, a gente não tem nenhum problema. Por quê? Porque envolve o fator único, que é Deus. Ele é o início, meio e fim. É isso que é dito em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, início e fim. Pronto. Esse é o início e o fim de tudo. É isso que sustém a humanidade. E é interessante porque dentro ainda, Fê, da teologia, a gente tem a teologia filosófica. Já ouviu falar da teologia filosófica? Não te ouvi. Ah, perdão, estava mutado aqui por causa do barulho, mas não, nunca ouvi. A teologia filosófica é um ramo da teologia em que os métodos filosóficos são utilizados para chegar a uma compreensão mais clara das verdades divinas. Aí envolve o quê? Aqueles argumentos sobre a existência de Deus. Por exemplo, o cosmológico. O universo declara que há um Deus. Teleológico. Tudo está em harmonia, pois Deus é criador, sustentador e dirige toda a criação, que no caso, tudo tem um propósito, que vem de telos, propósito. O argumento ontológico, aí, ó, você que fazendo mestrado em ontologia, Deus é maior do que tudo e tudo foi criado por esse ser infinito. Temos também o argumento moral. Todo ser humano tem o seu senso de certo e errado e por isso todos seremos julgados. Temos também o argumento etnológico. Todo ser humano tem um sentimento religioso e busca cultuar alguém ou algo. A gente acaba usando esses argumentos. Schopenhauer é muito crítico. Ele é crítico com o argumento, acho que é o argumento teleológico. Ele fala muito mal do argumento teleológico. Teleológico. Schopenhauer, no seu livro A Arte de Escrever. Ele fala É, muito mal de quem que ele fala bem, né? dele mesmo. O Ah, cara era um pô, também, pô, narcisista. você fala mal dele. O cara tretava com a mãe porque discordava dela.
Mas, cara, eu vou falar pra você, o Schopenhauer, ainda perto do Nietzsche, pô, ele é um amor de pessoa. É, Pior, perto do Nietzsche, é um pior. amor, Ju. Gente, É. a gente vai fazer uma pausa aqui, aí a gente vai voltar daqui a pouco para a gente continuar a parte 2, ok? Cê é louco, hein? Voltamos em Eu ia menos fazer de um, um segundo. eu ia fazer um comentário, nem vou agora. Agora você pode fazer o comentário que eu tô curioso. O cara mutou o vídeo aqui. O Voltei, é que que você tá aconteceu? gravando já. Tô gravando. O que Ah, então não aconteceu? vou. Não, vou, não, então não Ah, vou fala falar aí, depois. pô. Fala aí, Não, fala não, aí. vou falar. Nossa, vai pro Depois, YouTube, não posso divulgar isso em rede nacional. depois eu coloco na descrição, pessoal. Tô zoando. Então, é, Então, mas Fê, de acordo com a teologia filosófica, a gente trabalha esses campos filosóficos e a gente acaba usando eles para conseguir uma clareza melhor sobre as verdades sagradas. Você tem algum comentário em relação a isso daí? Como que a filosofia consegue colaborar mais ainda do que ela já tem colaborado para a nossa teologia? então, em filosofia, quando a gente fala dessa questão, tá? Ah, eu volto naquilo, tá? Filosofia e teologia acabam não sendo tão distantes quanto parece, tá? A diferença é mais como eles trabalham. Por exemplo, a gente trabalha o tema de propósito, de virtude, de valores, de vontade. A questão é muito mais voltada a como a gente trabalha ou acaba trabalhando isso, né? A gente é muito voltado a esse campo humano, sabe? Não tem como a gente se afastar disso. O nosso objeto de estudo é o ser humano. Você falou lá do comentário da ontologia, tá? É muito isso mesmo. A gente trabalha muito essa pegada, ontologia, antropologia, pega muito esses campos. E eu acho muito interessante a gente pegar esses conceitos e ver desses dois lados, tá? Desses dois pontos. Eu gosto como, por exemplo, alguns conceitos, algumas ideias, tá? Alguns sentimentos, eles podem ser vistos de formas tão diferentes e até poéticas, de certa forma. Por exemplo, um conceito que eu amo, que eu adoro, de verdade, é o conceito de morte. Eu adoro. O Gustavo até reclamou. Morte? É que dá uma espantada. Eu adoro o conceito de morte. Eu acho muito legal isso. Eu acho isso maravilhoso. Eu adoro a ideia de que ou depois daqui tem algo divino, ou depois daqui não tem nada. Sabe? As duas ideias me atraem muito, sabe? Claro, eu como cristão, eu creio que realmente depois daqui é o reino divino. Mas, ao mesmo tempo, imaginar que depois daqui não tem nada, tipo assim, não existe nada, para mim é algo muito interessante. Para mim é algo muito poético, sabe? Muito, me atrai muito esse conceito. Para esse conceito escatológico da não existência de nada, da desvalorização, eu acho isso legal. Eu gosto muito desse campo, essa contemplação do nada, sabe? Eu gosto muito de uma visão que o Heidegger vai falar para gente, que ele vai falar que a gente tem que alcançar o que ele chama de consciência de morte. Que finalmente o ser humano ele só alcança o seu verdadeiro Dasein, né, o vir a ser, quando nós alcançamos o que ele chama de consciência de morte, essa percepção da morte, que a única coisa que o homem pode vir a ser realmente é morrer. A única certeza que nós temos que nós vamos é morrer. Todo o resto a gente não tem certeza, conclusão de nada. Então, ter essa percepção da consciência de morte, como perceber que, na verdade, tudo vai acontecer depois, é morrer, e não saber o que é depois, para mim é muito legal. Então, para mim é muito poético isso. Mas como eu havia comentado, como que o conceito de amor, ao mesmo tempo que eles são muito complementares na visão cristã e religiosa, na questão de completude,
ao mesmo tempo eles podem ser muito opostos, dependendo do ponto de vista que a gente está falando. O conceito de egoísmo, tá? Até mesmo essa descontextualização desses conceitos, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o modo que a gente vai apresentar e falar sobre eles. Mas eu realmente eu confesso que eu acho bem legal, assim. Eu tenho uma certa... Eu não sou uma pessoa muito normal, né? Escolhi filosofia no Brasil. Mas eu adoro essa contemplação do vasto e do vazio. Se eu não me engano, é o Spinoza, não vou lembrar de cabeça agora, falta que eu não leio nada sobre Spinoza, mas se eu não me engano é ele que fala que nós temos que aprender a ver Deus, não a figura divina, mas a partir da criação dele. Daí me lembra muito o livro o último livro que C.S. Lewis escreve em vida, que é o Até que Tenhamos Rostos. Eu não vou dar spoiler do livro, mas no final do livro, eu acho bem interessante na parte do final do livro, em que o personagem que está fazendo o monólogo final, né, ele fala que finalmente ele entendeu que agora ele tinha que aprender a ver Deus não pelos olhos humanos do desejo de ver Deus, mas ver Deus através dos pequenos atos que ele faz por ele, sabe? E aqui na minha região, por exemplo, que é um pouco alta, então quando a gente vai para uma outra cidade, a gente para meio que num barranco e tem uma visão bem ampla da região, ali na curva do oeste, tá ligado? Vai pro Jacarezinho. Então, tipo assim, alguma vez você foi pra lá, você já parou, sentou na porta do carro e só ficou olhando aquela vista? Você já teve essa vontade? Essa Já, sensação? já. Fora que nem precisa ir para Jacarezinho, aquele ponto ali. Se você pegar um ponto, por exemplo, perto do Cristo, aí em Cambará, e dar uma olhada para o Inês Panic, tu vai ver, meu, um monte de casa. Hum. Um monte. Um monte. Eu não sei se do Cristo dá para ver. Para quem não Dá. sabe, a cidade de Cambará tem um Cristo Redentor. É uma cópia do É. Rio de Janeiro, mas Mas assim, pode. Cambará é uma bacia, né? A cidade faz assim, ó. Mas tipo assim, quando você pega essa saída e você para nessa curva do S, eu acho isso maravilhoso. De vez em quando eu gosto de ir lá tarde, à tarde de sábado. Assim, eu vou lá, sento e olho. Principalmente quando não tem plantação de cana, tá bem embaixo, você consegue ver bem. Cara, eu paro, assim, e eu consigo ver certinho. Você consegue ver aquela linha, sabe, da terra que demarca o horizonte. Você consegue ver certinho as divisões de terra, tá? Aquela parte mais florestal, a parte mais do plantio, agricultural, a parte da agricultura. Cara, separar e só 5 minutos e ter essa contemplação, que ao mesmo tempo ali tá tudo, ao mesmo tempo que não tá nada, eu acho maravilhoso. Porque ali praticamente não tem nada em si interessante assim para você no meio acadêmico. Você vai parar, ficar olhando ali. Não vai, sei lá, não vai ter algo que realmente vai puramente distrair. Então, ao mesmo tempo que não tem nada, ele também tem tudo, sabe? Você, você consegue ver que, tipo assim, eu não sei como é que eu vou explicar isso em palavras, mas, tipo assim, você consegue perceber que falar que aquilo foi feito por um acaso cósmico, para mim, tá? É uma inexpressão tão grande, falar que algo tão belo, tão perfeito, é feito por uma inexpressão, um acaso cósmico. Por exemplo, ali eu tenho um quadro, tá? Dá para ver ali, ó, um quadrinho ali. E quadrinho ali claramente não é original, mas uma reimpressão do quadro do Caspar David, Friedrich Caspar David, um dos principais pintores aí do movimento renascentista, que chama Dois Homens Apreciando a Lua. Então eles estão ali no meio do nada, tá? No meio de uma floresta, eles estão apreciando, não dá para ver, mas a lua, ela tá meio que nascendo, tá? Tá se superpondo ali na frente deles. E eles param olhando para ela, tá? Que é uma das bases do romantismo. E sabe, dizer que isso é puramente um acaso, para mim acaba sendo de uma pobreza tão grande, tá? Porque não é possível você dizer que para mim, quase inexpressível dizer isso que é um acaso, porque ao mesmo tempo que isso é tanto e é nada, ao mesmo tempo é aglomerado de sensações tão incríveis que eu acho realmente.
muito triste falar isso. Eu acho um desmerecimento muito grande. Mas que eu entendo a afirmação da ideia do acaso cósmico. Eu entendo como que é formulada a estrutura da teoria e tal. Eu entendo a lógica por trás dela. Mas, tipo, eu confesso que para mim é de uma é uma afirmação muito pobre, sabe? É igual uma que eu critico bastante, que tá na mídia hoje, que é a ideia de multiverso. Cara, para mim multiverso é uma, eu acho que foi tipo assim, é o maior delírio coletivo do mundo, sabe? Porque para mim o multiverso nada mais é do que uma grande desculpa que o ser humano já inventou para querer, para achar que pode justificar erro, sabe? Que não precisa explicar algo, então eu falo que tem um universo que aquilo vai ser explicado. Para mim isso é de uma preguiça tão grande, sabe? Querer depositar. Não, a explicação disso vem através do multiverso. Pô, fala então que você não quer explicar por quê. Ou que você não sabe. Para mim isso é de uma pobreza humana muito grande, sabe? Sinceramente. Eu acabei de ofender toda a equipe científica, perdão. É que a ideia de multiverso, olhando racionalmente, é um delírio coletivo mesmo. Porque não tem como. Ah, mas a física quântica consegue ver uma probabilidade. Meu, convenhamos? Volte aqui para o mundo Terra, Terra-mundo e olhe o que está ao seu redor. Se um Porque dia eu for realmente. provar, Agora, maravilha. Não vou- vamos supor, vamos supor que isso seja verdade. Então, o nosso Deus é o Deus da Terra um e que ele é justo. Aí, no multiverso, esse mesmo Deus tem que existir, a não ser que esse Deus controle todos os multiversos. Aí seria pior ainda, porque você ia ficar louco da cabeça. Aí ia abrir margens à conspiração. Já tem E conspiração. aí a gente entra num campo muito específico, tipo assim, porque se a gente fala da existência de um multiverso, tá? Eu nunca vou esquecer uma vez que o pastor Iago Martins falando, tipo assim, se a gente fala, pô, existe a probabilidade de existir inúmeros universos. Beleza, ok, existe essa probabilidade. Então quer dizer que em um desses universos existe um Deus absoluto, que se todas as possibilidades são possíveis, tem que existir a possibilidade de um Deus absoluto, criador onipotente que faz tudo. Porém, a probabilidade da existência desse divino absoluto já anula a possibilidade de existência de outra coisa. Então se torna um paradoxo, porque a eterna a probabilidade em número gera a probabilidade de existir algo que já cancela essa probabilidade. Então a gente entra num paradoxo muito maluco. É igual o famoso paradoxo que ele fala: se a gente voltar no tempo, por exemplo, se eu volto no tempo e mato meu avô, eu vou nascer ou não? É um paradoxo. Porque se eu não nascer, como meu avô vai ter morrido? Se foi eu que matei antes de gerar meu pai. Então, tipo, é isso. Então, existem inúmeras probabilidades. E obrigatoriamente, são inúmeras, são todas. Tem que existir aquela do absoluto. E o absoluto cancela as outras, é um paradoxo de existência. Fora que é uma perca de tempo ficar focando só nisso, porque tem tanta coisa interessante. Ah, mas tudo está sendo estudado, tudo está sendo desenvolvido. Ok, mas corrobore para que melhore isso daí. Faça algo para isso daí. Orra, várias doenças aí no mundo. Agora é perder tempo. Eu vejo assim que é perder tempo. Estudando uma coisa que envolve paradoxos. Ah, meu, é complicado. Refute de uma vez os terraplanistas, que é uma Eu? coisa tão banal que tem gente aí que acredita. Tá, beleza. Tá, sobre os terraplanistas, então. Vamos lá, então. Ixi, Vamos falar ixi. sobre os terraplanistas. É, mano, o Nicolau Copérnico, conhece? Já ouviu falar de Nicolau Conheço, Copérnico? conheço. Então, o cara, ele estudou 40 anos da vida, usou não sei quantos telescópios, descobriu não sei quantas crateras na Lua, foi excomungado pela igreja, tudo para falar que a Terra é redonda.
E o cara me vem falar, não, na verdade a Terra não é redonda porque, sei lá, se eu colocar uma régua não faz uma curvatura. Ah, mano, vai lavar uma louça, velho. Não, sério, sério. Assim, o meu argumento é, não acredita na corrente de WhatsApp da sua avó. Não, não, não me venha com essa. Ai, eu acho incrível, tipo assim, não, mas eu vi num portal. Qual um portal? Daí tá lá, qual que é o nome do portal? É o, sei lá, é a revista Eu, Fontes, Minha Cabeça. Pô, não faz sentido nenhum, sabe? Ah, Aprendeu com o Super Xandão. é, não, o Tu Super conhece essa Xandão figura? falou. Eu conheço, não, o Super Xandão falou. Não, mas cadê o diploma dele de astronomia? Ele fala que a NASA é uma farsa. Isso, gente, é igual os caras que falam. Ah, mas a grande mídia é uma farsa. Tá. Gente, você vai acreditar em quem? Na rede WhatsApp da sua avó, o Joãozinho Pedreiro que postou no Facebook. Sério. Gente, você tem alguma dúvida sobre fatos e tal? Uma das maiores polêmicas é os números liberados pelo governo. Gente, você pode ir no site do governo, tem tudo lá. Acessa lá, o Gov do governo, que eles disponibilizam todos os dados. Ah, mas o governo tá mentindo. Porra, então acredita nas vozes da sua cabeça, mano. Vou fazer o quê? Já recomendava os filósofos. Enfim, nunca discuta com maluco. É, o ruim é que esses doidos aí falam assim, todo cristão que estuda a Bíblia acredita na Terra plana. Bom, eu não encontrei nenhum texto que fala da Terra plana, mas estudo teologia desde, acho que foi uns 7, 8 anos. Tá, né? Fora que, né, embaçado. Mas, Fê, voltando a essa questão aí. Mas foi um bagulho muito aleatório, né? Foi um bagulho muito Não, aleatório. só vai, pô, só vai. Estudando sobre a questão da filosofia, lembra aquilo que você tinha me dito sobre a questão da Eu falo muitas diferença coisas, cuidado. entre. Chão, deixa eu falar. Fair. Sobre a questão da gente se mover, e aí isso que faz Hum, com que a gente se diferencie de uma máquina, de um robô. Lembra que tu fez essa pergunta aí lá em 2018? uhum, Tem um texto, eu não sei se você se recorda desse texto, fica em Atos, capítulo 17, versículo 28, quando Paulo ele vai lá no Areópago discutir sobre a própria evangelização que ele estava fazendo lá em Atenas. Aí ele fala assim no versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E Paulo ele mete uma dessa, porque pois nele quem? Jesus Cristo. O que acontece? Vivemos, nos movemos e existimos. A gente percebe que Paulo, ele tinha um conhecimento da filosofia da época. Ele tinha conhecimento dessa ideia de movermos, de vivermos, existirmos em algo. Porque ele fala, então, a gente consegue isso daí, mas a gente consegue em algo. Esse algo não necessariamente é algo, é alguém, que no caso está de acordo com a pregação dele, que é Jesus Cristo. E a gente percebe que nesse ponto a filosofia ela não é e nem pode ser demonizada por conta de ser algo ruim, pagão, do diabo, como os muitos têm dito. A gente percebe que através dela a gente consegue embasar alguma coisa. Paulo usou um raciocínio filosófico aqui no versículo 28. Eu estou usando a versão Almeida Revista Atualizada. Eu ganhei da igreja. Mendiguei lá pro reverendo e ganhei. Por isso que a tradução tá meio diferente. é que a minha não tá aqui, você não é puxar ela. Deve estar no armário. Comenta A um minha pouco sobre cara, essa ideia aí de a gente viver, mover e existir. cara, esse conceito de movimento.
dentro da filosofia, ele é bem interessante mesmo, tá? Um cara, um dos primeiros caras assim que vai dar esse empurrão nesse conceito é o Heráclito de Éfeso, né? Você deve conhecer, é grande Heráclito, maravilhoso. Que Deus o Um, tenha. Deus o tem, ou não, né? Um dos principais, ele era grego, né? Gosto muito Nossa, dos que gregos, né? xenofóbico, mano. Não, não tem nada contra os gregos, só não tem nada a favor. É, eu tô brincando, pô, eu sou fãzão de Platão, tá de saco? Eu tenho 3 edições da República de Platão. Até hoje eu gasto livro, eu tô sustento a família dele. Mano, é uma coisa que a gente pode conversar depois. Por que tu compra sempre a mesma obra de Platão? Não, eu vou com obras diferentes. Você tem quantas repúblicas aí? Não, mas peraí. Eu tenho uma República, que é um livro básico, basicão, pequenininho. Eu tenho um de República, que tem a box, que vem na box de Platão, que é os textos clássicos dele. E eu tenho uma República, até que eu emprestei para uma aluna minha, que ela queria ler a República de Platão, que é numa box de política. Então vinha Platão, Aristóteles e Spinoza, Ah, tu comprou aquele box preto, a política, né? É verdade, tu até tinha mudado a foto, agora que eu lembrei. né? Daí eu emprestei a República para uma aluna minha ali que ela pediu. Entendi. Então, eu acabo tendo algumas edições que eu empresto para alguns alunos. Por exemplo, não é sempre que eu consigo, mas é esse livro aqui. Eu sou um grande fã dos C.S. Lewis, eu adoro esse livrinho dele aqui, O Grande Divórcio, tá? Ah, Até que esse tá. aqui tá no plástico. Por que esse aqui tá no plástico? Porque é a versão que eu tinha, antiga que eu tinha, eu dei para uma aluna minha que gostou de uma citação que eu fiz dele numa aula, e para dar uma incentivada eles a ler, eu dei essa. Aqui eu tenho uma box do Bernard Cornwell. Eu tinha 2 redações dessa box. Uma box eu dei para um grupo de alunos para eles incentivar eles a ler. Então, sempre que possível, eu compro umas 2 versões, uma mais de colecionador para mim, lógico, e uma mais básica, e eu dou para alguns alunos. Vou voltar no ensino médio para poder receber a box. Mas Platão não, Platão eu emprestei, Platão não dou não. Platão é meu xodó da filosofia. Eu amo Platão. Pode voltar o seu É, raciocínio aí, perdoe por ter te interrompido. eu amo Platão. Corta a cena, tô falando que os gregos vão para o inferno. Mas vamos lá. É, continuando então sobre o Heráclito, tá? O Heráclito, ele é o primeiro cara a dar essa ideia de movimento para a gente. Estrutural, né, de forma bem estruturada. Ele fala que, na verdade, o movimento é o que constitui a vida, tá? Ele faz uma relação do movimento com o fogo e tal, mas isso não cabe muito aqui agora. Porém, uma das citações, acho que mais clássicas dele, possivelmente você já pode ter ouvido, é... Tá baixo? É que você fez assim? Não, eu cocei minha barba. Ah, tá. Gustavo, Foi que mal. tá escuro. É, eu acho que uma das citações mais clássicas dele é aquela, né? Nenhum homem pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo e o homem também já não é mais o mesmo, né? As águas do rio já passaram e agora a gente tem um homem que tem a experiência de ter entrado e saído do rio. Então, segundo o Heráclito, tá? Nós vivemos constantemente em movimento, tá? A nossa vida vem de movimento, vem de um eterno caminho, um progresso, uma linha, tá? E eu gosto muito de pensar que quando a gente fala da vida em Cristo, a gente fala em movimento. A gente fala do quê? De uma vida, uma existência que parte por um caminho. Eu retorno lá que eu comentei sobre o Dasein, né, que é o conceito básico, um dos conceitos básicos do existencialismo. Vir a ser. Ou seja, Dasein, vir a ser, não quer dizer que você é, quer dizer que você vai ser. Então, você está num processo para se alcançar aquilo. Então, você está o quê? Em movimento, tá? Um dos conceitos básicos. O ser humano que é o único animal que não consegue viver no presente. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Mas o ser humano é o único animal que não consegue viver no presente. Não consegue. Por exemplo, o ser humano, qualquer pessoa, eu vou ser feliz quando eu ganhar R$ 5.000. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando eu namorar aquela pessoa. Eu vou ser feliz, tananã, eu vou ser feliz, tananã. Eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo, tananã. O que acontece? A gente sempre está
projetando esse futuro, a gente nunca está pensando no presente. Ou quando a gente está vivendo esse presente, a gente já está vivendo ele, projetando ele para o futuro, tá? Daí isso me lembra, lá vou de novo, aquela famosa citação do Mestre Hugo no Kung Fu Panda, tá? Que eu gosto de ver filosofia em tudo. O Mestre Hugo ele fala, o passado já foi, o futuro é incerto, mas o presente está agora. E é por isso que ele se chama assim, tá? A frase funciona bastante em inglês também, porque ele fala que present is a gift, né? Que é uma dádiva, tá? É algo que nos foi dado. Então, não tem maior dádiva do que o presente. Quem fala muito legal sobre isso também, e vai muito contra essa ideia dessa busca incessante pelo futuro, é o Agostinho de Hipona. Ele fala que não existe passado, presente e futuro. Existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Mas segundo a ideia existencialista, nós nunca conseguimos viver o presente do presente, apenas uma projeção do presente futuro. E por causa disso, nós sempre vivemos no movimento de buscar e alcançar algo. Mas o que é que nós buscamos? Por que buscamos aquilo? O que queremos alcançar? Então, para mim, movimento é um dos sinônimos aí na filosofia e na própria teologia em Cristo como um sinônimo para a vida, porque movimento é vida, nos movermos, buscarmos, corrermos, tá? E, logicamente, eu falo, não é movimento obrigatoriamente de andar, porque senão uma pessoa que estaria em um estado vegetativo não estaria viva. Não, mas quando eu falo de movimento, é movimento de desejo, de vontade, de busca, tá? É mais nessa questão. O interessante é só para ressaltar aqui que Paulo ele usa no sentido religioso, espiritual. Ele não fala necessariamente de uma forma explícita dentro da filosofia. Então, para ressaltar isso daí, senão. Um Jesus outro. também ele fala, Pode quando falar. ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ele se coloca como três coisas. A primeira coisa que ele se coloca é como um caminho. Então, se existe um caminho, quer dizer que existe um movimento. Você tem que se mover durante o caminho. Daí você fica parado no caminho. Então, Jesus é um caminho, é uma indicação que Jesus também é a base do movimento. E é interessante porque lá em João a gente vê a citação em grego mesmo, que é o capítulo 1, versículo 1, em arche en ho logos. No princípio era o verbo. E essa ideia de logos, aí a gente tem que fazer uma distinção aqui, porque por mais que João ele usa esse termo logos, não tem muito a ver com o logos de Heráclito. Essa ideia de aquele que tem um propósito, aquele que guia, aquele que cria. Mas tem a ver com a palavra no hebraico mesmo. Se não me falha a memória, é o debar, debar do hebraico. Mas mesmo assim a gente vê algumas linguagens dentro mesmo da filosofia usadas nas escrituras sagradas, que não necessariamente precisa ser demonizada, novamente falando. E é interessante você, Fê, comentar sobre a ideia do Logos, porque a gente até mesmo consegue fazer não uma, como que eu posso dizer? Quando você mistura a areia com arroz, fazer uma mistureba. A gente não precisa fazer uma mistureba entre religião e filosofia, assim, necessariamente. Tu bugou aí? A Eu dei uma gente só bugada. tem que ter uma coisa que a outra. O bichão tá louco, tá com sono, mano. Tá por dormir Não, 3 horas da manhã. não, eu entendi a lógica. A gente não precisa necessariamente fazer essa mistureba, mas a gente pode compreender de forma clara aquilo que quer dizer cada termo. Se a gente pegar o logos de Heráclito, por que a gente não pode encaixar com o logos bíblico? A ideia, o conceito. Lógico que às vezes a gente até pode fugir um pouco da ideia, mas pegar pelo menos o essencial disso daí. Mas se você quiser comentar sobre o logos, Não, eu acho que você deu uma boa roupagem para o Logos, né? Só lembrando também que o Logos, em filosofia, é um conceito bem, como é que eu posso dizer?
ele é bem emblemático, até dentro da filosofia, principalmente em Heráclito. Tá? Eu já li alguns artigos sobre isso, e ainda acaba sendo um pouco nebuloso o modo que Heráclito quer falar sobre o Logos. Mas a gente tem uma compreensão bem básica do Logos, que a gente faz assim para tentar dar uma lógica nele. É que o Logos nada mais é do que uma razão universal que rege o universo. Esse seria o famoso Logos filosófico, né? Quem vai herdar bastante dele aí é o próprio Platão, né? Platão foi um grande leitor aí de Heráclito. Mas realmente, esse Logos em João 1 foi até a porta de entrada aí da relação entre filosofia e teologia no período medieval, né? Se for lembrar bem, é graças aí a uma frase que o João escreve, né? E depois foi passada ao grego koiné, que aparece aí e desenvolve essa relação entre filosofia e religião no período medieval, que vai marcar aí 1000 anos. Então, tipo assim, não foi qualquer coisinha. E é sensacional quando a gente vê alguns termos dentro da filosofia sendo usado mesmo, porque a gente percebe que a gente não precisa demonizar essas matérias, nem filosofia, nem teologia, nem psicologia, porque há esse certo preconceito nisso tudo. E eu não gosto desse preconceito. Por quê? Se a gente puder usar o máximo possível de matérias para colaborarem ou corroborarem umas com as outras, é melhor ainda. Imagina, a gente pega a filosofia junto com a teologia, pega a parte boa, que cada um tem a sua própria filosofia. Mas a partir do momento que você faz uma filosofia correta, você pode muito bem usá-la para você fazer uma teologia, porque ambas se colaboram, se corroboram. A mesma forma a psicologia. É sério, mano, eu tenho um baita preconceito com a psicologia cristã. Eu tenho preconceito. Juro pra você, mano, eu faço de tudo pra tirar esse preconceito. Eu já li livro, eu tô lendo aqui, ó. Cadê? Nossa Senhora, peraí. Vixe, virei católico agora. Tá mutado, filho. Você muta o bagulho e não volta? Eu esqueço, eu esqueço. Não, já era, acabou. A partir de hoje você é católico. Não tem argumentos contrários a isso. Eu tô lendo isso aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá, vencendo medos e ansiedades. Elise Fitzpatrick. Isso. Ela é conselheira bíblica. E, mano, Hum, ela não tá tratando o problema. Ela expõe o problema e simplesmente ela fala assim: então, se você confiar na soberania de Deus, o seu problema ele vai ser resolvido. Ok, a gente sabe que Deus é soberano, a gente sabe, a pessoa que tem o problema sabe disso daí. Mas não quer dizer que ela confiar na soberania de Deus não vai resolver o problema dela, por exemplo, do medo. Ou, como ela citou aqui, eu tô numa parte lendo sobre uma personagem chamada Marta. A Marta é muito perfeccionista. Aí esse perfeccionismo dela atrapalha ela em tudo. Ela faz muita coisa boa, mas atrapalha muito ela, principalmente no quesito do relacionamento dela com o marido e com os filhos. Aqui fala a junto. Elise diz para ela confiar em Deus, porque Deus ele deseja que sejamos perfeitos segundo a imagem dele, e é isso aí. E como que resolve o BO? Como que resolve esse perfeccionismo da Marta? É só isso daí? Será que não tem um transtorno psicológico por trás disso daí? Será que não tem até mesmo um Então, transtorno mental? É essa a minha dificuldade de entender isso daqui, essa psicologia cristã. eu acabo tendo problema com coisas que carregam dois nomes, gospel e cristão. É, eu tô pedindo para Pera aí, ser eu cancelado. mutei aqui, eu mutei, deixa eu rir agora. Eu tô pedindo para ser Pronto. cancelado, calma. Eu mutei o É, ódio aqui, eu ri antes da hora, que bosta. então, quer que eu repita, certeza? Não, precisa não, precisa não. Certeza? Eu acho que é um pouco deselegante eu fazer isso. Mas, tipo assim, eu acho que as pessoas acabam fazendo uma mistura que não deveria, sabe? Eu não vejo problema com a mistura do conteúdo, tá? Eu acho até bom.
Acho bom existir uma linha de psicologia cristã, uma linha filosófica, que seja, de uma base cristã. Eu acho importante isso. A questão é que a gente tem que saber entender que Deus pode curar utilizando meios humanos. Eu não sei qual é a pira que o cristão tem de achar que só é milagre se for feito de uma forma sobrenatural, sabe? Eu não sei como que, de que momento começou a pensar isso. Mas, pô, mano, cara, pensa assim, pô, Deus deixou que existisse a medicina. Por que que a gente não pode usar ela? Tá ligado? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de você chegar lá e falar assim, pô, mano, eu tenho câncer. Supor assim, pô, tenho câncer. Pô, vou orar para Deus me curar. Tá certo, tem que confiar que Deus pode curar. Mas faz a quimioterapia também. Pô, se tem tratamento, faça. Pô, nossa, sabe, a pessoa tem transtorno. Pô, realmente, Deus pode curar ela. Mas por que que Deus não pode usar um médico, sabe? Qual que é o problema disso? Não tem nenhum. Eu sou a favor, sim, a gente tem que ter, a gente tem que, se a gente tiver dificuldade, tem que pôr sim em oração, não importa o problema. Mas tem que aprender a entender que também tudo no mundo é ferramenta para Deus usar, sabe? O médico é uma ferramenta, o professor é uma ferramenta, o pastor é uma ferramenta. Gente, não é porque o cara é médico que quer dizer que Deus não pode utilizar ele para curar alguém, gente. Pelo amor de Deus. Para com essa maluquice. Nossa, eu fico maluco com isso. É igual o cara que chega e fala assim: nossa, o meu sonho era, sei lá, era me formar e trabalhar em tal lugar. Mas, mano, daí ele fala assim: não, eu tô aqui em oração, fui orar no monte, nossa, caiu fogo, Deus usou alguém para me revelar e vai acontecer. Amém. Mas você está estudando? Sei lá, você está trabalhando? Você está correndo atrás? Você está sentado esperando cair do céu? Pô, mano, tá, eu tô aqui, graças a Deus, eu tô trabalhando, tô fazendo meu mestrado e tal. Mas, mano, eu fiquei um ano inteiro dormindo 4 horas por dia, porque eu fazia tiro de guerra, eu trabalhava, estudava e tinha curso. Pô, quer dizer então que só porque eu tive que ralar pra caramba, quer dizer que eu tava em pecado, sabe? Deus, se a pessoa não tá em pecado, Deus dá no colo dela. Mano, para com essa maluquice, velho. Esquece isso, cria vergonha na cara. Uma vez eu estava vendo um pastor falar, eu nunca vou esquecer, que ele olhou bem para a igreja e falou assim: o Espírito Santo não é muleta de vagabundo. O cara olhou para a igreja e falou isso. Não, eu bati palma sozinho. Não, eu bati palma sozinho. Porque é verdade, gente. Tem gente achando que Deus é muleta que vai ficar aí apoiando e, nossa, Deus vai dar uma Lamborghini pro cara, assim. Não, mano. Tem que Não, e correr. é assim, pegando esse exemplo da Lamborghini, ok, da Lamborghini, como que vai colocar gasolina e pagar o IPVA da Lamborghini? Não, não, certo, ele quer que Deus também dá o combustível, né? O cara não tem nem carteira. Não tem nem carteira. Eu fico maluco com um negócio desse. Não, mas é revoltante. Não é só isso aí, não. Tem muita coisa mesmo, Fê. Você é louco. Fê, agora a gente vai passar para a terceira parte aqui da nossa sessão. Aí a gente já faz as nossas considerações finais. Beleza? Beleza. Você é louco, galera. E aí, estão gostando do papo? Daqui a pouco o Fezinho entra de novo aí para a gente falar sobre essas doideiras. E você é louco, hein? E o homem chegou. E chegou já. Cuidado que você vai falar, viu, Fê? Tá gravando já, hein? Uhum. Ô, Fê, você tá com ovo na boca, Fê?
Mas enfim, deixa eu comentar aqui, enquanto você come, o Felipe tá comendo ovo cozido, virou fitness. Sobre essa questão de demonizar as coisas, isso acontece muito, mas eu vejo que acontece muito no meio pentecostal. Pentecostal e neopentecostal. Eu, como sou de uma igreja histórica, uma igreja realmente reformada, que realmente veio da Escócia, lá da Holanda, etc., a gente não tem problemas com isso. A igreja que eu congrego é a primeira presbiteriana aqui de Itacoaxetuba, a mesma do Augusto Nicodemos, e lá a gente não tem nenhum problema com isso, nem com essa questão de que você precisa de algo místico, sobrenatural para você se dar bem na vida. Pelo contrário, lá é focado realmente em que você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa correr atrás, porque se você não fizer isso daí, ninguém vai fazer por você. Por isso que é você que tem que correr atrás de tudo. E essa frase, que o Espírito Santo não é muleta para nenhum vagabundo, é fenomenal. Fenomenal. É muito bem colocada nesse Não, eu quero uma contexto camisa aí. com essa frase. Aí você vai receber uma bela de uma disciplina bem Tô gostosinha. acostumado. Tá acostumado? Olha o nível. Tem alguma consideração para fazer, Fê? Já que o papo se estendeu gostoso. É, eu tenho uma consideração, a gente se empolga demais. É, não, eu acho que se a gente conseguir manter bem o foco que a gente quer trabalhar, como essas duas matérias se relacionam e tal. Pode dar as considerações agora. Tô zoando. Ah, pode estar fazendo vocês? Não, que eu achei que você queria uma consideração sobre o assunto. Tá, mas vamos lá. Ah, Beleza. Bem, pessoal, é mais isso aí mesmo que a gente queria trabalhar, fazer essa relação, tá? Novamente, tá? Se eu não me engano, acho que vai estar o campo de comentário aí, se você quiser comentar. Aí, por favor, comente o ponto que você concordou, discordou, achou que a gente não falou nada com nada, pode comentar aí, tá? A gente vai levar em consideração, ou não. Mas a gente vai aí, tá lendo os comentários que for participar aí com a gente. Fique à vontade. É importante a gente ter essa troca, tá? De ideias, comentar sobre isso. Eu acho que essa ideia final que a gente trabalhou, que o Gu puxou para a gente, é muito importante, tá? Essa relação entre o cristão, o gospel e as coisas do mundo, é importante a gente ter essa discussão, ter essa visão, entender bem como funciona isso, tá? E eu gostaria mais de agradecer, e para mim é sempre uma honra estar aqui com o Gu, é sempre um papo muito massa, a gente sempre vai para uma coisa muito aleatória, mas sempre bem divertido, eu gosto muito, faço com muito prazer. Se o Gu quiser me chamar sempre, eu estou sempre aí disposto, tá? Sempre que precisar, tamo aí. E claro, né? Não tem como eu esquecer. Se em algum momento você se sentiu ofendido ou pessoalmente atacado, tá? Ah, né? Já sabe, né? Talvez você precise melhore, de tratamento. Melhor, melhore. melhor, tá? Porque no momento a gente fala, né, a gente nunca falou nome, e tal, a gente está discutindo ideias e tal, né? Opiniões, fatos. Então, se você no momento se sentiu pessoalmente atacado, tá? Ah, então, melhor, tá? É só que eu posso te dizer. E qualquer coisa aí, o campo de comentário tá aí, fala que você gostou, não gostou, e tamo aí sempre. Valeu. E outra coisa, você precisa tomar vergonha na sua face? Sim, você. E não muta o microfone, não. Você precisa Não, ter eu vergonha ouvi na isso. sua face porque Hum, tu tem um canal no YouTube, tu tem um vídeo hum, lá e você não faz ouvi. mais vídeos. Ah, mas Não, orra, é um vídeo de 10 minutos que vale mais de uma hora, porque você trouxe um conteúdo legal nada. sobre a questão do Platão. Eu assisti, pô, eu gostei, eu tô estudando Ah, aquele vídeo mas lá. é um basicão, basicão, precisamos de tudo.
Então, pô, grava também. Tu falou que ia voltar a gravar. Não, um dia eu vou. Pode deixar, um dia eu Não, vou. um dia, Fê, um dia tu vai Um morrer. dia eu vou, um dia eu vou. O É, um dia que eu dia, esse animar, dia. se pegar pra gravar. Vou gravar uma coletânea de vídeos sobre minhas aulas introdutórias de filosofia. Só filosofia pré-socrática. Fazer uma coletânea. Pronto, aí, ó. Vai falar aí do Tales de Mileto, de Heráclito, Isso, Anaxágoras, Pitágoras. isso. 3 aulas de 1 hora cada uma. Aí você vai virar um Matheus Salvadori. Conhece ele? Conheço, pior que eu conheço. Conhece? O bichão Conheço, faz eu umas gosto dela, eu lives, gosto mano. dela. O meu problema com ele é que ele faz uma live mó da hora, aí ele vai excluir. Porque é a É, live do curso dele. Assim, eu te dou uma prévia de como que vai ser um curso, aí depois ele exclui a live. Aí você vai lá estudar, não tem como. tá certo ele, tem que vender o peixe dele. Meu, ele dá aula em universidade, o peixe dele tá garantido. Ah, mas pô, tem conta para pagar, tem boleto, né? Ele vende Qualquer quilo, curso, o boleto. ele vende curso também, pô. O peixe dele tá de boa. Tem um canal no YouTube. É, pô, Mas é isso aí. acho que hoje não é uma referência. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Realmente é um assunto muito delicado de ser tratado. A gente tentou ser mais dinâmico possível, mas qualquer dúvida, mande lá no e-mail do Felipe, não mande no meu e-mail. Muito Esse Felipe é zoado. Então, se você quiser, eu te mando meu e-mail de contato profissional, tá? Você pode deixar lá que você pode me mandar e-mail. Eu acompanho ele todo dia. Acompanha Eu mesmo? mando, eu acompanho certo mesmo. Eu, o site de artigo, as coisas, eu acompanho tudo por ele. Sabe o que é legal? Eu gravei um Hum, vídeo sobre a importância da matemática com um amigo meu lá de hum. Rondônia. Os vídeos que mais têm visualizações quando eu gravo com alguém são os seus. Acredita? É que não vai falar muita bosta, né? É. O pessoal gosta de você, pô. O Ah, graças a Deus. Eu pessoal fico gosta de feliz com você aí, isso. mano. É que eu sou meio tímido, eu fico cabulado. O time do cara tem quase 2 metros e é tímido, sai daí. Poxa, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Lógico, lógico, eu pareço um orangotango, fica assim. Ou um boneco do Um, poço. um babuíno albino. Isso. Mas é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha, compartilhar esses vídeos para as pessoas que você menos gosta, porque isso é importante. As que É, vocês gostam, não importa, né? O que importa é as pessoas que você menos gosta. isso. Manda para aquela que você tem certeza que ela vai se sentir pessoalmente atacada. Isso. Manda para aquela tua mãe que é bem rígida com doutrina de Isso. igreja, que você não Pô, pode mas nem aí você usar também. barba. Não, calma, calma, calma. Aí também você quer desvirtuar a pessoa, calma. Ô, Felipe, deixa de ser hipócrita, que tu congrega em uma igreja que nem barba pode ter. E você tá com essa barba Não, aí, mas, filho. não, mas Não, realmente a não. igreja não pode ter barba. Eu tenho, mas a igreja não, mas. É. Nossa, agora que eu entendi que bosta. Não, pera. O, a igreja ele recomenda que não utilizem barbas, até que a minha tá baixa, tá? Eu abaixei ela. Tá, mas na época do Edson Veltrini não era essa moleza não, filho. Não, tá. Cara, eu vou na cara do Posidone de barba, velho. Você não tá entendendo. Eu tô num processo muito forte. Cara, pra você ter uma noção, hoje, eu entendo um bagulho muito louco, mas eu vou entrar numa história aleatória agora, só pra finalizar. Hoje, aí eu fui levar uma molecada, eles foram lá na praça, e fui levar a molecada pra comer um pastel, tá? Os meus alunos. Tava tendo um evento no colégio, ele não tava tendo aula no horário, daí eles queriam comer pastel, eu falei, vamos lá então. Eu e um outro professor levamos eles. Daí eu encontrei um aluno meu que tinha faltado na aula, ele tava na praça com acho que uns dois caras lá fumando maconha. Eu cheguei, entrei na rodinha com os caras, bati mó papo com os caras fumando maconha e ainda cochei o moleque que faltou na aula. Você acolchou o moleque? Eu cochei o moleque, não, você não falte mais na minha aula, rapaz. Ah, tá. Achei que você tinha realmente, literalmente acolchado ele.
Não, não. Não, eu dei uma bronca nele. Você não pode faltar na minha aula assim. E eu olhei pros dois caras fumando uma coisa e falei assim: vocês não deixam mais ele faltar. E fui embora. Tipo assim, eu tô nesse nível de me processa, tá ligado? Eu não tô mais muito preocupado com as coisas. Só tá entendendo? Caramba. Tá entendendo? Foi ali na pracinha mesmo, de Cambará? Ué, na pracinha. Perto do Ca- chafariz lá. Saudades, Mal mano, da brother os caras. praça. Não, mal Saudades. brother os caras. Dependendo, os caras até formados em filosofia. Não, mano, faz isso aí não, velho. Olha que. É um Nossa, estereótipo Felipe. forte. Não. Nossa, que É um comentário estereótipo merda que você deu forte. agora. Você é um merda, cara. Cara, mas sério, não, agora é sério, é sério. Não, o pior é que realmente é verdade. Tinha um professor uma vez na universidade, ele era Tu o cara estudou que EAD, levava. cara. Hã? Tu estudou Não, mas EAD. eu conheci os professores da faculdade, pô. Ah, na faculdade da UEMP. Ó, agora eu não da faculdade, não vou contar mais história. É, tinha quieto. Vou te contar o Uh! áudio. Vou te contar o áudio. Vou te contar. Não, eu corto essa parte. Eu prometo que eu. Não, não, pode deixar. Não, não, não vou contar, não. Não, é sério, pô, é sério. Não, não quero que o reitor me ligue depois. Não, fique em paz. Então é isso, galera. O Felipe quase deu uma ramelada aí. Não, mas o UEMP é top. Sabe? Os professores lá é muito bom. De verdade mesmo, tô brincando, não, é sério. O pessoal de Cambará só estuda na UEMP. Só. Não, mas o UEMP é top, pô. Melhor da região. Mas tu estudou lá o quê? Hã? Tu estudou o quê lá? Não, minha mãe fez letras lá e eu ia com ela, de vez em quando. Ah, tua mãe fez letras? Hum, Caramba, que da hora, pô. né? Ela dá aula de português, inglês e espanhol. Caramba, que da hora. Fala pra ela enviar o Pix pra mim. É o meu e-mail. Gustavo dele no Telas. Eu vou mostrar meu saldo bancário pra você. É, Não, foi pra tua mãe enviar mesmo. Você vou mandar o dela pra você ficar mais triste. tá, puxa. Cara. Vai mostrar mesmo o saldo bancário aí? Que? Lógico que não. Ah, bom, que eu fui. Oxi, não tá vendo Não. nada. Eu te mandei meu Ah, e-mail lá de profissional, depois você coloca lá pra deixar. beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Muito obrigado, você que aguentou até aqui, né? É, aguentou até aqui, porque o Felipe, mano, se deixar embaçado, mano. O bagulho era pra terminar às 7 horas, mano. É 7h50 É, agora. não dá, cara, eu me empolgo, desculpa, mano. Eu vou muito longe. Eu achei que não ia render. Cara, você não tem noção, velho. Você Eu tenho ficou que dar aula muito. de 50 minutos. Você ficou quieto, cara. A maioria dos tópicos você ficou quieto. Porque tu desembestou depois. Tá tímido, né? É que eu sei, que se você dá deixa, eu vou, tá ligado? Você não pode me dar essa deixa, assim. Cara, eu tenho que dar aula de 50 minutos no colégio. Eu falo 50 minutos sem parar. Ave Maria. Os alunos. Pra, Eles não é, conseguem processar tudo, eles não os conseguem. alunos interativos e dinâmicos que lutem. Eles choram. Eles choram, com certeza. Tem posição fetal até agora. Mas ó, eu tô montando 4 grupos de debate que a gente vai trabalhar até o final do ano. Pra que debate em sala de aula, seu Zé? Não, são 4 grupos, tá? Em 4 salas, que a gente vai montar um grupo de debate sobre os temas recentes pro Enem. Ah, então aí sim. Aí sim. Aí pode me chamar aí que eu dou uma ajuda. Falar sobre, falar sobre a gramática grega de Daniel Wallace. Eu não Com acho que vai certeza cair não. gramática grega no Enem, mas. É, vai que cai, né? É, vai, cara. É, se cai alguma citação aí. Mas é isso, galera. Dessa vez eu vou embora. Eu preciso almoçar. Eu não almocei até agora. Eu vou almoçar agora porque meu café da tarde foi. Meu café da manhã foi 5 horas da tarde. Nossa.